Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Prado, professor jornalista. Eu recebi nesses últimos dias uma série de pedidos de amigos para falar um pouco sobre Castanhal, a memória histórica de Castanhal. E aí eu resolvi aceitar esse desafio e esse livro aqui, Castanhal, Memórias em Pedaços, foi uma obra que eu escrevi no ano passado e ele tem 468 páginas, né? E ele fala sobre 100 anos da memória histórica de Castanhal, no Pará, certo? E como a cidade vai fazer 89 anos no próximo dia 28 de janeiro, eu resolvi fazer uma série de vídeos contando um pouquinho da história de Castanhal, da memória histórica da cidade. Eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre o Cônego Leitão, essa figura folclórica da cidade que chegou em Castanhal em 1900. Cônego Luiz de Souza Leitão nasceu em 27 de março de 1851 na cidade de Quixaramubim, no Ceará, distante 203 quilômetros de Fortaleza. Chegou a Castanhal no final de 1900, portanto, com 49 anos de idade, com uma leva de cearenses, né, que fugiam da seca. No livro Tombo, da paróquia de São José, o religioso relata que a seca já havia expulsado de Canidé para Fortaleza, né? Ele já tinha sido expulso, digamos, de Canidé para Fortaleza, onde viveu por 3 meses em uma chácara. Nesse lugar, lá em Fortaleza, né, o Cônego Leitão sobrevivia com muita dificuldade, pois cuidava de animais para transporte de água e produção de leite. E o sustento mal dava para sobreviver. Eu tive acesso ao diário de bordo dele, que ele escreveu em 1900, e eu transcrevo aqui muitas coisas bacanas. Vamos lá para o diário dele, beleza? Então é o seguinte, ó, no diário de bordo do Cônego Leitão, ele começa assim, ó. Desde então, alguns empregados e empreiteiros do serviço de abertura do leito da estrada foram se colocando neste ponto. Então ele fala o seguinte, que no início do século passado, em 1890 a 1893, quando os trabalhadores vieram derrubar a mata nessas redondezas para instalar a via férreo, várias pessoas foram se instalando nessa região de Castanhal. Aí ele continua, os governos do estado se empenharam pelo povoamento desta localidade, estabelecendo-se uma colônia em Castanhal, na administração do excelentíssimo senhor governador José Paz de Carvalho, né? Paz de Carvalho é 1897-1901, né? A administração dele. Aí ele fala o seguinte, que foi na administração do Dr. Paz de Carvalho que Castanhal tomou mais incremento com a imigração estrangeira destinada a ocupar diversas colônias de José de Alencar, Anita Garibaldi, Ianetama e Inhagapi. O governo mandou internar os imigrantes espanhóis e italianos, assistindo-lhes com tudo, desde o açúcar e manteiga até os utensílios domésticos e de lavoura. A ação do governo não teve resultado. Voltaram os estrangeiros aos seus lares à custa do governo, conforme estabelecido a cláusula em contrato. Então ele fala o seguinte, que os espanhóis, né, e os italianos vieram para essa região de Castanhal, mas não se adaptaram, certo? O governo trouxe a galera de navio, mas depois teve que devolver para os seus países, certo? Aí o Cônego continua assim, ó, a seca de 1900 no Ceará foi a que se encarregou de não mais ficar parada a obra do Dr. Paz de Carvalho, que era essa ideia. Ele fala o seguinte, que a seca fez com que o governador tivesse uma ideia, certo? Aí ele fala, por causa do flagelo da seca, tive que transportar-me no sertão do Canidé, uma das maiores secas do Ceará, para Fortaleza, tendo de acordo com meu cunhado, adquirindo. Então ele fala o seguinte, que ele teve que sair do Canidé, que era onde ele estava, o Cônego Leitão, para ir para Fortaleza, ok? Aí ele fala aqui que ele se instalou na capital, Pedro Pará, mas o importante é Castanhal. Vamos ver aqui. Lembrando que o governo do Pará, no período de 1897 a 1901, né, trouxe espanhóis e italianos para essa região de Castanhal.
certo? Para as pessoas se instalarem e desenvolver a região. Só que eles não se adaptaram com o clima. Imagina o europeu vindo para o coração da Amazônia, o calor infernal do Pará. Então o italiano não se adequou, né? E teve que voltar, ok? Então o que foi que o governo do Parque de Carvalho fez? Bem, já que os europeus não deram conta, vamos chamar os nordestinos. E nesse período estava acontecendo uma seca no Ceará, em 1900, correto? E o Cônego Leitão, sabendo disso e sabendo que muitos cearenses estavam vindo para Castanhal, disse, eu vou também para lá, beleza? E ele veio para cá, se encontrou com o Parque de Carvalho, e o Parque de Carvalho deu a ideia dele se instalar nessa região de Castanhal para ser professor, né? E logo depois, quando ele chegou aqui, ele viu que precisava também ser criado uma igreja. Então ele vai construir a Igreja Matriz de São José, em 1904, nesse período mais ou menos, e também vai ser construído a primeira escola ali na sede mesmo, que vai ser a futura escola Cônego Leitão, correto? Então vamos ver o que o Cônego Leitão fala um pouquinho mais desse período. Aí ele fala aqui o seguinte, que logo no início, né, o governo pegou e instalou os nordestinos aqui, né, mas eles tinham que pagar um pouco esse terreno por um período, e depois que eles pagassem, o lote seria definitivo para eles. Só que os colonos não gostaram dessa ideia, né? Queriam que esse lote de terra aqui em Castanhal, nas redondezas, nas agrovilas, fosse assim doado para eles e não pago, ok? Eles não tinham que pagar nada. E lá pelas tantas o governo houve essa revogação, né? E o Cônego Leitão fala isso, o seguinte: o colono estava satisfeito, mas sentia mal, não podendo pagar o terreno e teto tido por sua propriedade. Esta falta desapareceu porque o muito digníssimo sucessor Dr. Parque de Carvalho, o excelentíssimo senhor Dr. Augusto Montenegro, paraense, companheiro do Dr. Paz, interessado pela prosperidade de sua terra, fez revogar a lei, desobrigando o colono da dívida, entregando-lhe o terreno gratuito por título definitivo. Então olha só, se o Parque de Carvalho deu o terreno para os agricultores em Castanhal, mas eles tinham que pagar por um certo período, o Augusto Montenegro revogou, disse não, o terreno é de vocês, né? Isso o Cônego Leitão conta, né? Aí ele fala mais adiante assim, ó, a substituição dos colonos europeus, né? Voltando um pouquinho, então ele fala assim, ó, esse ato do governador dar os terrenos para os nordestinos, o Cônego Leitão fala o seguinte: isso muito concorreu para que o colono tomasse mais interesse pelo terreno, zelando-o e cultivando-o como proprietário, beleza? Lembrando que esses terrenos, ele fala assim, ó, os terrenos, voltando lá atrás para os europeus, ele fala assim, ó, nenhum resultado produziu a colônia espanhola e italiana, né, isso em Castanhal. Grande dispêndio se deu para trazê-lo ao Pará, uma vez não podendo os estrangeiros suportar o meio, ou seja, o calor, as pestes, enfim. Voltaram à Europa, submetendo ao governo deste estado a arcar com as despesas do regresso. Nestas condições, o excelentíssimo senhor Dr. Parque de Carvalho resolveu-se custear o transporte dos imigrantes cearenses, aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Aí ele fala tal. Aí lá pelas tantas ele fala sobre o tamanho dos lotes que o governo não tinha dado para os europeus. Os lotes abandonados pelos imigrantes e estrangeiros. Estes lotes constam de 250 metros de frente por 1000 de fundos, com uma barraca no centro das avenidas abertas na Mata Virgem. Ok? E aí foi esses lotes abandonados pelos estrangeiros que foram... que os nordestinos ficaram alocados. Então, aí ele fala assim, o Cônego Leitão, lá pelas tantas ele fala assim, ó, a substituição dos colonos europeus pelos cearenses aumentou a vida agrícola desta localidade. Nós estamos falando de Castanhal nos anos de 1900, né, ali por ali. A substituição dos colonos europeus pelos cearenses aumentou a vida agrícola desta localidade, cujo comércio tornou-se próspero,
as colônias adjacentes a Castanhal cresceram, exportaram grande quantidade de cereais. Estas colônias são Anita Garibaldi, José de Alencar, Ianetama e Nhangapi. Atualmente existe, ainda vai contando outras coisitas, tá? Vamos ver, olha só, então ele fala como os nordestinos chegaram naquela época aqui para residir em Castanhal, ok? Agora vamos falar como era o lugar que surgiu Castanhal a partir de 1900. Ele fala assim, ó, o lugar de onde surgiu Castanhal era Mata Virgem, onde andavam caçadores em busca de paca, tatu e outras caças. O novo lugar não pertencia a nenhuma freguesia e onde bem poucos padres apareciam. Então ele fala o seguinte, que nessa época Castanhal era mata gigantesca, né, em 1900, um local onde as pessoas vinham para caçar, os caçadores vinham caçar paca, cutia e outras coisitas, né? Então vamos ver o que ele fala mais aqui sobre Castanhal. O Coronel Leal, ele veio para Castanhal antes de 1900 para trabalhar na instalação da via férrea, ok? E se instalou em Castanhal e se transformou num político poderoso, correto? Então, quando o Cônego Leitão chegou, ele encontrou a figura do Coronel Leal e os dois não se bicavam, porque os dois tinham personalidades fortes, ok? E aqui no livro, o Cônego Leitão conta inclusive de um espancamento de um juiz, que esse juiz estaria indo contrário às ideias do Coronel Leal. Então os amigos do Coronel Leal, segundo o Cônego Leitão aqui no seu livro Bordon ali, diz que amigos do Coronel Leal teria mandado espancar esse juiz para que eles fossem embora de Castanhal. E ele conta aqui. Então, muito interessante. Os dois não se bicavam, são duas personalidades históricas. Então, o seu Irapuã Salles, ele é uma personalidade também muito bacana que eu entrevistei. Ele nasceu em 1905, certo? Então, ele foi testemunha ocular dos nordestinos que desbravaram Castanhal. Ele conta umas passagens de 1900. Aí ele conta aqui, ó. Em 1918, lembro-me que a grande seca do Ceará fez com que muitos nordestinos viessem para essa região. Eram cearenses, rio-grandenses, paraibanos e pernambucanos. Eles chegavam em Belém de navio. Esse navio atracava no porto e jogava os pobres coitados ali na calçada. O governo tinha um casarão situado na Castilho França e colocava todos lá e depois mandava de trem e ia despejando eles em lugares. De Belém até Capanema eram despejados nordestinos. Eles vinham no vagão de carga junto aos sacos de farinha, no trem extraordinário. Muitos ficavam aqui em Castanhal, davam dó deles, todos rasgados, maltrapilhos, famintos. Quando eles chegaram aqui em Castanhal, havia muitas mangueiras, e isso aqui era até conhecido como Cidade das Mangueiras. E para a felicidade deles, né, dos nordestinos, era tempo de manga. E eles foram até a taberna do Maximino Porpino, que depois seria prefeito, né? Maximino Porpino da Silva, que ficava bem em frente aqui de casa, apontando para a direção da loja Novo Lar, na Avenida Barão do Rio Branco, né? E conseguiram com o Maximino uma saca de farinha. Os nordestinos famintos, chegando em 1918, conseguiram uma saca de farinha com o Maximino. E então eles se amontoavam na calçada da estação ferroviária, apanhavam a manga nas mangueiras e passavam a comer manga com farinha para matar a fome. Ou seja, os nordestinos que chegaram em 1918, famintos, pegavam uma saca de farinha, subiam nas mangueiras, tiravam manga e comiam manga com farinha para não morrer de fome. Correto? Aí ele continua, seu Irapuã Salles. Meu filho, eu dava pena de ver esses nordestinos, todos rasgados. Depois, muitos foram para as colônias aqui de perto, onde foram acolhidos por outros nordestinos. Lá eles estavam no céu e também ajudavam a plantar. Naquela época cultivavam feijão, laranja, manga, mamão, goiaba,
macaxeira, batata e cajá, certo? Tinham tudo. E olha que na terra deles, lá no Nordeste, eles não tinham nada, nem água para beber. Aí ele coloca, pensando bem, essa história de Castanhal tem muita coisa para contar, né? Aí ele vai contando outras histórias. Bem, então é isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no canal, no contexto, e é isso aí. Vai lá. Valeu, pessoal. Valeu. Estamos aí. Vamos depois falar muita coisa sobre Castanhal, sobre jornalismo, sobre comportamento de pessoas. Valeu. Tchau.